A dor por trás do sorriso de Madre Teresa. No coração das grandes cidades, onde a pressa apaga rostos e a indiferença se disfarça de rotina, poucas vidas conseguiram interromper o curso do mundo como a de Madre Teresa de Calcutá. Sua história não começa com milagres reconhecidos ou cerimônias solenes, mas com um chamado silencioso, quase imperceptível, que a levou a enxergar dignidade onde muitos viam apenas abandono. Enquanto o século XX avançava entre guerras, desigualdades e crises de fé, ela escolheu caminhar na contramão, descendo até os becos mais escuros da humanidade. Madre Teresa tornou-se um símbolo global, mas jamais buscou esse lugar. Seu nome atravessou fronteiras, foi citado por líderes políticos, jornalistas e religiosos, mas sua missão permaneceu a mesma: cuidar dos esquecidos. Ao longo dos anos, sua obra despertou admiração profunda e também críticas severas. Milagres foram atribuídos à sua intercessão, questionados, investigados, debatidos. Este capítulo nos conduz pelo caminho final de sua vida, o processo rigoroso da beatificação, as controvérsias sobre os milagres, o declínio doloroso de sua saúde e, por fim, a canonização que a colocou oficialmente entre os santos da Igreja. Mais do que fatos, este é um mergulho em uma existência marcada pela persistência, pela fé testada até o limite. Se é novo por aqui, curta, compartilhe, inscreva-se no canal para receber notificações de novos vídeos. E prepare-se para o próximo capítulo. Angesi Gonchi Bojachil. Raízes, perdas e o despertar espiritual. Angesi Gonchi Bojachil nasceu em agosto de 1910, em Skopje, em uma família albanesa profundamente ligada à fé católica. Embora tenha vindo ao mundo nesse mês, ela mais tarde passou a considerar agosto de 1910 como seu verdadeiro marco de vida espiritual, associando-o ao sacramento do batismo. Era filha mais nova de Nicole e Dranafili Bojachil. Seu pai, envolvido com questões políticas da comunidade albanesa, era um homem ativo e respeitado. Contudo, em 1919, quando Angesi ainda era criança, sua vida foi abruptamente transformada. Após uma viagem política, Nicole faleceu de forma repentina, em circunstâncias que muitos acreditaram ter sido um envenenamento. A perda deixou a família em uma situação frágil, emocional e financeiramente. A partir desse momento, sua mãe assumiu sozinha a responsabilidade de criar os filhos. Mulher de fé profunda, Dranafili transmitiu a Angesi uma espiritualidade prática, centrada não apenas na oração, mas no cuidado concreto com os pobres e necessitados. A casa da família tornou-se um espaço onde a caridade era praticada como hábito cotidiano. Ainda jovem, Angesi começou a se encantar com relatos de missionários que atuavam em outros países e que despertaram nela uma inquietação constante. Na adolescência, esse sentimento deixou de ser apenas admiração e tornou-se convicção. Em 1928, durante uma peregrinação ao Santuário da Virgem Negra, essa decisão se fortaleceu de forma definitiva. No mesmo ano, aos 18 anos, ela deixou sua casa e sua terra natal para ingressar nas Irmãs de Loreto, na Irlanda. Ela queria aprender inglês para, futuramente, tornar-se missionária. Essa partida foi definitiva. Angesi nunca mais veria sua mãe nem sua irmã em vida. Sua família permaneceu nos Balcãs até meados da década de 1930, quando se mudou para Tirana. Durante o regime comunista na Albânia, Angesi passou a ser vista como uma ameaça ideológica por sua ligação com a Igreja Católica. Mesmo com pedidos internacionais, foi impedida de retornar ao país ou de reencontrar seus familiares. Sua mãe e sua irmã faleceram durante esse período, enquanto ela, já religiosa, carregava a dor silenciosa da distância forçada. Em relatos posteriores, descreveu o sofrimento profundo de saber que, em sua velhice, sua mãe tinha apenas um desejo não atendido: vê-la mais uma vez. Esse peso emocional acompanharia Angesi por toda a vida, moldando ainda mais sua compreensão da dor humana. Em 1929, ela chegou à Índia e iniciou seu noviciado em Darjeeling, aos pés do Himalaia. Ali aprendeu o idioma local e começou a lecionar em uma escola ligada ao convento. Em maio de 1931, fez seus primeiros votos religiosos e escolheu o nome Teresa, em homenagem a Teresa de Lisieux, padroeira das missões. Nos anos seguintes, consolidou sua vida religiosa, tornando-se professora. No entanto, enquanto ensinava dentro dos muros da instituição, a miséria extrema da cidade pulsava do lado de fora. A fome que assolou a região nos anos 1940 e os conflitos religiosos aprofundaram ainda mais sua inquietação interior. Foi nesse contexto que, em meados da década 1940, durante uma viagem de trem, Teresa sentiu um chamado decisivo: deixar tudo para servir diretamente aos mais pobres. Esse momento marcaria o fim de uma etapa e o início de outra que mudaria para sempre sua vida e a história do mundo.
o chamado e o nascimento das missionárias da caridade. Em setembro de 1946, durante uma simples viagem de trem entre Calcutá e Darjeeling, algo definitivo aconteceu no interior de Teresa. Naquele percurso ferroviário, cercada por paisagens comuns e pelo ruído constante dos trilhos, Teresa compreendeu que não bastava ensinar dentro de um convento. Ela deveria deixar tudo, abandonar a segurança da vida religiosa tradicional e viver entre os pobres, como eles, para servi-los diretamente. Para ela, não se tratava de uma opção espiritual, mas de uma ordem interior. Pouco tempo depois, essa decisão silenciosa começou a tomar forma concreta. Em 1948, Teresa deixou oficialmente o convento de Loreto. Buscou um treinamento médico básico em Patna, consciente de que o amor precisaria também de técnica para aliviar a dor real dos corpos abandonados. Ao retornar a Calcutá, entrou nas favelas sem recursos, sem renda fixa e sem qualquer estrutura. Fundou uma pequena escola em Motijil, ensinando crianças que jamais haviam segurado um lápis. Antes mesmo de cuidar dos doentes, cuidou da dignidade esquecida dos famintos. Os primeiros meses foram marcados por provações intensas. Ela passou fome, implorou por alimentos e suprimentos, enfrentou solidão profunda e dúvidas esmagadoras. A tentação de retornar ao conforto do convento era constante. Em seus escritos pessoais, descreveu a exaustão física de caminhar por horas em busca de um lugar onde pudesse viver e servir, sentindo no próprio corpo a dor cotidiana dos pobres. Ainda assim, escolheu permanecer. Em outubro de 1950, o Vaticano concedeu permissão para a fundação de uma nova congregação, as Missionárias da Caridade. A missão era clara e direta: cuidar dos famintos, dos nus, dos sem-teto, dos doentes, dos cegos, dos leprosos e de todos aqueles que se sentiam rejeitados pela sociedade. Pessoas invisíveis, tratadas como fardos, agora teriam um lugar onde seriam chamadas pelo nome. 2 anos depois, Teresa abriu seu primeiro grande abrigo. Com o apoio das autoridades locais, transformou um antigo templo abandonado no Lar Kaliga para moribundos, mais tarde chamado de Nirmal Hriday, o Lar do Coração Puro. Ali, não se prometia cura milagrosa, mas algo raríssimo: morrer com dignidade. Cada pessoa era acolhida respeitando sua fé. Muçulmanos rezavam segundo o Alcorão, hindus recebiam água do rio Ganges, católicos recebiam os sacramentos finais. Para Teresa, uma bela morte era permitir que alguém que viveu tratado como animal pudesse morrer sentindo-se amado. O trabalho se expandiu rapidamente. Surgiram abrigos para pessoas com hanseníase, como Shantinagar, a cidade da paz. Clínicas começaram a surgir por toda Calcutá, oferecendo medicamentos, curativos e alimento. Crianças abandonadas passaram a encontrar refúgio. Não tardou para a chegada do Nirmala Shishu Bhavan, um lar para órfãos e jovens sem teto. Na década seguinte, a congregação cresceu além das fronteiras da Índia. Casas foram abertas na América do Sul, na Europa e na África. O que começou com uma mulher sozinha nas favelas transformou-se em um movimento global. Irmãos missionários da caridade surgiram para atuar entre os mais pobres, assim como ramos contemplativos e grupos leigos, reunindo pessoas de diferentes religiões unidas pelo mesmo ideal de serviço. Nos anos finais do século XX, as missionárias da caridade já somavam milhares de irmãs espalhadas pelo mundo. Elas administravam orfanatos, casas para doentes de AIDS, centros de acolhimento para refugiados, idosos, dependentes químicos e vítimas de guerras, fomes e epidemias. O sari branco com bordas azuis tornou-se um símbolo reconhecido globalmente. Mas, mais do que um símbolo, representava uma escolha radical: viver a pobreza não como discurso, mas como ponte direta até os que haviam sido esquecidos. Reconhecimento mundial e controvérsias. Reconhecimento mundial e controvérsias. Com a expansão das missionárias da caridade, Madre Teresa deixou de ser apenas uma figura religiosa para se tornar um símbolo. Recebeu reconhecimento oficial do governo, incluindo um passaporte diplomático e importantes honrarias civis. Entre elas, destacam-se o Padma Shri, o Prêmio Jawaharlal Nehru para Compreensão Internacional e, em 1980, o Bharat Ratna, a mais alta condecoração civil indiana. Universidades também lhe concederam títulos honorários, e sua biografia oficial foi publicada no início da década de 1990. Em Calcutá, muitos passaram a vê-la como uma figura quase sagrada, admirada por sua entrega radical aos pobres. No centenário de seu nascimento, o governo indiano emitiu uma moeda comemorativa, reforçando a imagem de Madre Teresa como símbolo de esperança para os idosos, doentes, abandonados e marginalizados. Vestida com seu simples sari branco de bordas azuis, ela passou a representar, para milhões, a compaixão em ação.
Apesar do reconhecimento, sua atuação também foi alvo de críticas. Médicos, ativistas sociais e líderes políticos questionaram o impacto real de seu trabalho sobre a pobreza estrutural de Calcutá. Alguns afirmaram que suas instituições priorizavam o cuidado espiritual em detrimento de tratamentos médicos mais avançados no campo religioso e político. Setores do nacionalismo hindu acusaram Madre Teresa de favorecer conversões cristãs entre os mais pobres. Fora da Índia, sua imagem cresceu de forma extraordinária. O documentário da BBC exibido no final da década de 1960 levou sua história ao mundo inteiro, transformando-a em uma celebridade internacional. A partir da década de 1970, passou a receber homenagens do Vaticano e de governos ocidentais, incluindo prêmios de paz, condecorações nacionais e, nos Estados Unidos, a cidadania honorária. A Albânia, sua terra natal, também lhe concedeu sua maior honraria, embora algumas dessas distinções tenham sido envolvidas em controvérsias políticas. Universidades da Europa, da Índia e das Américas reconheceram seu impacto concedendo-lhe títulos honorários. Em palestras, Madre Teresa repetia mensagens simples, porém exigentes: conhecer os pobres de perto, agir no próprio entorno e fazer pequenas coisas com grande amor. Para ela, o sofrimento humano não era uma abstração, mas um chamado pessoal à responsabilidade e à compaixão. Entre aplausos e controvérsias, sua figura permanece como um espelho incômodo da relação da humanidade com a pobreza, a fé e a responsabilidade moral. O Prêmio Nobel, A Noite Interior e a Força da Oração. Em 1979, o mundo voltou definitivamente os olhos para Madre Teresa quando ela recebeu o Prêmio Nobel da Paz. O reconhecimento não veio por conquistas políticas, nem por tratados diplomáticos, mas por algo considerado simples e, ao mesmo tempo, revolucionário: lutar contra a pobreza e o sofrimento humano como caminhos diretos para a paz. Para o Comitê do Nobel, a miséria não era apenas uma questão social, mas uma ameaça silenciosa à harmonia do mundo. Fiel ao que sempre viveu, Madre Teresa recusou o tradicional banquete oferecido aos laureados. Pediu que o valor fosse integralmente destinado aos pobres da Índia. Para ela, prêmios só faziam sentido se pudessem aliviar a dor de alguém. Em seu discurso de aceitação, aprofundou essa ideia com uma reflexão que surpreendeu muitos líderes globais. Disse que a pobreza mais difícil não era apenas a fome física encontrada nos países pobres, mas a pobreza do abandono, da solidão e da exclusão, comum também nas sociedades ricas. Alimentar um faminto com pão era possível. Curar alguém que se sentia indesejado e invisível era um desafio muito maior. Para ela, essa era a dor mais profunda da humanidade. Por trás da imagem pública de serenidade e fé, existia uma realidade pouco conhecida. Madre Teresa atravessou uma longa e dolorosa noite espiritual. Em cartas pessoais, escreveu sobre o silêncio esmagador que sentia ao rezar, como se suas palavras retornassem ferindo a própria alma. Houve breves momentos de alívio. Após a morte do Papa Pio XII, enquanto rezava em uma missa de Requiem, Madre Teresa sentiu a escuridão interior se dissipar por algumas semanas. Contudo, o silêncio retornou, e ela continuou sua missão sustentada não por emoções, mas por disciplina espiritual e compromisso com os pobres. Ao longo de décadas, escreveu centenas de cartas a seus confessores e diretores espirituais. Nelas, expressava suas angústias mais profundas e, temendo que essas cartas desviassem a atenção de Cristo para sua própria pessoa, pediu que fossem destruídas. Ainda assim, parte dessa correspondência foi preservada e publicada após sua morte, revelando ao mundo a face oculta de sua fé, uma fidelidade vivida no escuro. O Papa João Paulo II destacou que a força de Madre Teresa vinha da oração silenciosa e da contemplação de Cristo. Mais tarde, o Papa Bento XVI usou seu exemplo para ensinar que o tempo dedicado a Deus não diminui o serviço ao próximo, mas é sua fonte mais profunda. Ela acreditava que somente pela oração interior e pela leitura espiritual era possível sustentar uma vida de entrega contínua. Admirava profundamente Francisco de Assis e foi influenciada pela espiritualidade franciscana, especialmente pelo ideal de pobreza radical, obediência e serviço aos mais esquecidos. As missionárias da caridade incorporaram essa inspiração em sua rotina diária, recitando orações e vivendo votos que refletiam simplicidade extrema. Ainda assim, escolheu amar, servir e permanecer. Sua paz nasceu da decisão diária de transformar o sofrimento, próprio e alheio, em um gesto concreto de amor. A canonização, o sofrimento. Final e legado. Após a morte de Madre Teresa, em setembro de 1997, a Igreja iniciou um dos processos mais rápidos e observados da história recente, o caminho oficial rumo à santidade. No Vaticano fora dado início ao processo de beatificação, etapa decisiva que exige demonstração de virtudes em vida.
Para conduzir essa missão, a Diocese de Calcutá nomeou Brian Kolodjechuk como postulador da causa. Foram reunidos páginas de documentos, baseados em depoimentos de testemunhas, que responderam perguntas detalhadas sobre a vida, o caráter e as ações de Madre Teresa. O objetivo era claro: compreender se sua entrega aos pobres, sua perseverança na fé e sua obediência espiritual haviam ultrapassado os limites do comum. Como exige a tradição da Igreja, o processo também dependia do reconhecimento de milagres atribuídos à sua intercessão. O primeiro ocorreu na Índia e envolveu a cura de uma mulher com um tumor abdominal após o uso de um medalhão com a imagem de Madre Teresa. O Vaticano reconheceu oficialmente o caso como milagre no início dos anos 2000. Durante o processo, o Vaticano analisou cuidadosamente críticas antigas e recentes à obra de Madre Teresa, incluindo acusações levantadas por jornalistas e intelectuais que questionavam suas práticas e sua visão do sofrimento humano. Todas essas alegações foram investigadas pela Congregação para as Causas dos Santos. Ao final, nenhuma delas foi considerada um impedimento para a continuidade do processo. Em abril de 1999, foi emitido o parecer oficial autorizando o avanço da causa. Em outubro de 2003, Madre Teresa foi beatificada pelo Papa João Paulo II, passando a ser reconhecida oficialmente como beata pela Igreja Católica. Para muitos fiéis, ela já era santa muito antes desse reconhecimento formal. Ainda assim, a beatificação consolidou sua imagem espiritual em escala global. O passo final veio anos depois. Em dezembro de 2015, o Vaticano confirmou o reconhecimento de um segundo milagre atribuído à sua intercessão, a cura inexplicável de um brasileiro que sofria de múltiplos tumores cerebrais. O caso foi investigado inicialmente no Brasil e depois analisado em Roma, seguindo todos os critérios médicos e teológicos exigidos. Com a confirmação do segundo milagre, o caminho estava completo. Em setembro de 2016, o Papa Francisco presidiu a cerimônia de canonização na Praça de São Pedro, no Vaticano. Diante de dezenas de milhares de pessoas, entre elas delegações governamentais e pessoas em situação de rua convidadas especialmente para a celebração, Madre Teresa foi proclamada Santa da Igreja Católica. A cerimônia foi acompanhada ao vivo por fiéis de todo o mundo. Em Skopje, sua cidade natal, uma semana inteira de celebrações marcou o acontecimento. Na Índia, missas especiais foram celebradas em Calcutá pelas missionárias da caridade. Os últimos anos de sua vida foram marcados por um progressivo declínio da saúde. Ainda na década de 1980, Madre Teresa sofreu um ataque cardíaco durante uma visita a Roma. Nos anos seguintes, enfrentou novos problemas cardíacos, recebeu um marcapasso e lidou com episódios graves de pneumonia e malária. Sua morte não marcou o fim de sua presença no mundo. Ao contrário, transformou sua vida em símbolo definitivo. A mulher que viveu entre os pobres, que carregou dúvidas silenciosas na fé e que escolheu amar mesmo sem consolo espiritual, passou a ser lembrada não apenas como santa, mas como um espelho incômodo da consciência humana. A canonização de Madre Teresa não encerrou debates nem apagou críticas, mas consolidou algo inegável: sua vida tocou o mundo de forma irreversível. Entre a fragilidade do corpo, o silêncio interior e a grandeza de seus gestos, ela deixou um legado que atravessa religiões, culturas e gerações, um chamado permanente para que o amor não seja apenas um sentimento, mas uma decisão diária. A dor por trás do sorriso de Madre Teresa. Ao olhar para o fim da vida de Madre Teresa, não vemos apenas uma santa elevada aos altares, mas uma mulher profundamente marcada pela fragilidade humana. Seu corpo cedeu ao peso dos anos, das doenças e do cansaço acumulado por décadas de serviço incansável. Ataques cardíacos, quedas, infecções e limitações físicas não cessaram sua missão, apenas a tornaram ainda mais silenciosa, ainda mais radical em sua entrega. A canonização, celebrada diante de multidões no Vaticano e acompanhada por milhões ao redor do mundo, foi uma confirmação tardia de algo que os pobres já sabiam havia muito tempo. Para eles, Madre Teresa nunca precisou de milagres oficiais. Sua presença, seu toque, sua constância já eram sinais de esperança em meio ao abandono. As críticas, as investigações e os debates não apagaram seu legado. Pelo contrário, revelaram a complexidade de uma vida que não cabe em rótulos fáceis. Madre Teresa não foi perfeita, mas foi perseverante. Não prometeu soluções grandiosas, apenas amor concreto, repetido todos os dias, mesmo quando a fé parecia escura e o silêncio de Deus, ensurdecedor. Seu legado permanece vivo em cada gesto de compaixão que desafia a lógica do mundo. Em um tempo que valoriza a aparência e a rapidez, sua vida nos confronta com uma verdade simples e desconfortável. Mudar o mundo começa, quase sempre, ajoelhando-se diante de alguém que sofre.
E talvez seja exatamente aí que reside sua eternidade. Se gostou do vídeo, curta, compartilhe, inscreva-se no canal para receber notificações de novas reflexões e obrigado por chegar até aqui.